Fala guerreiro, professor Jonathan aqui no YouTube mais uma vez trazendo um conteúdo de qualidade aqui das leis penais especiais, da nossa legislação extravagante. Então, para quem não conhece o professor, meu nome é Jonathan, sou servidor público federal, já fui aprovado em vários concursos das carreiras policiais. E recentemente eu criei esse canal com o objetivo de te ajudar na disciplina de legislação extravagante, que é a disciplina que o professor leciona já faz algum tempo aí nos cursos presenciais. E eu resolvi criar esse canal para te ajudar com essa disciplina para os concursos diversos aí das carreiras policiais. Então, meu aluno, se você não me conhece ainda, se inscreve no canal, deixa aí teu comentário, ativa o sininho aqui no YouTube para tu receber esse conteúdo aqui que o professor fica postando para os nossos alunos. Então, se liga só, vamos lá. Professor, qual que é a nossa legislação hoje aqui trazida nessa aula? Pessoal, hoje a gente vai trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069. Professor, eu estava esperando bastante essa aula, eu sei. Essa aula de hoje, gente, ela foi pedida por vários alunos. Então eu resolvi trazer uma aula completa do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu falo para você o seguinte, essa aula ela é um pouco extensa, mas eu vou pedir pelo amor de Deus, meu aluno, fica até o final da aula. Fica até o final da aula, porque cada fala do professor hoje aqui vai ser muito importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma lei fácil de estudar, não é. Vou explicar por quê. Olha só, no ECA, a gente vai ter 267 mais ou menos artigos, 267 artigos. E se você for parar para pensar e querer estudar aqui pela letra seca da lei, ou então de forma sozinha ali, você vai ficar perdido, não adianta. É uma legislação difícil de ser trabalhada, assim como o Estatuto do Idoso, assim como os crimes ambientais. Então o que é que o professor fez? Ele trouxe naquela nossa metodologia das questões, a gente vai resolver aqui 21 questões, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o professor, maceteado em concurso das carreiras policiais, resolvedor de várias questões e de concursos também, trouxe para você as principais questões, os principais tópicos do ECA. Então, preste muita atenção, fique até o final. Se essa aula for muito extensa, não sei quanto tempo que ela vai durar, se vai ser 1 hora, 1h20, 1h10. Cara, fica até o final. Baixa o teu material e vamos resolver as questões. Queria aproveitar e mandar um abraço para todos os meus alunos aí espalhados pelo Brasil. Essa semana recebi uma mensagem e comentários aqui do YouTube também de uma aluna de Roraima. Fiquei muito feliz em saber que nossos vídeos estão chegando aí até o estado de Roraima. Tem um guerreiro de Minas Gerais, o pessoal do Rio Grande do Sul, muita gente está aderindo aí o nosso canal no YouTube. Aproveito para vocês, pedir para vocês aqui que deixem um comentário aqui embaixo dizendo de onde você é. Deixa o professor conhecer aqui os nossos alunos. Tranquilo, gente? Então vem para cá para nossa aula. Professor, Lei 8069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Trouxemos 21 questões, mas antes disso eu quero fazer algumas observações antes de entrar especificamente nas questões. Então se liga, isso aqui não é uma lei fácil de estudar. Preste atenção, 90% da prova vai estar aí. 90% da prova vai estar nas questões. Então vem aqui com o professor. Professor, primeira coisa, eu tenho uma legislação que versa sobre a criança e sobre o adolescente. O que eu tenho que saber primeiramente? Vamos lá. Primeiro você tem que diferenciar na sua cabeça o que é e quem é criança, quem é criança e quem é o adolescente. Então vamos lá. Antes de entrar nas questões, eu quero que você saiba essa informação. Professor, quem que é considerado criança? Então criança é o camarada que tem de 0 a 12 anos incompletos. De 0 a 12 anos incompletos. Então vamos aqui devagarzinho com o tio John.
como o tio John, vai ser aprovado no teu próximo concurso. Vários concursos abrindo edital. A gente está com o edital aberto aí da Polícia Civil do Paraná. Beleza? Então, olha só. Criança. Eu vou ter que criança, ela possui de 0 a 12 anos. Tá bom? Professor, para por aqui? Não. É de 0 a 12 anos incompletos. Beleza? Então, vamos lá. Incompletos. Professor, e o adolescente? Quem seria o adolescente? Adolescente, gente, é o camarada que tem de 12 a 18 anos. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Presta atenção nessa informação. Essa informação aqui é trazida pelo Estatuto, pelo ECA. Então vamos aqui. É importante eu diferenciar criança de adolescente? Com certeza. Professor, por quê? Porque vai ter momentos aqui que alguns dispositivos não vão se aplicar à criança e vai se aplicar apenas ao adolescente. Como, por exemplo, as medidas socioeducativas. Falou em medida socioeducativa, eu não posso dizer que é aplicado à criança. A criança será aplicada as medidas protetivas ou medidas de proteção. Consegue acompanhar o raciocínio? Então, eu vou chegar nesse tópico, mas primeiro eu tinha que dividir isso aqui na tua cabeça. Outra informação importante para o teu concurso é essa aqui, ó. É essa aqui. A criança e o adolescente não praticam crime. Eles não praticam crimes. Eles praticam atos infracionais. Praticam atos infracionais. Atos infracionais análogos ao respectivo crime ou à contravenção penal. Contravenção. Olha só. Professor, eu posso dizer que Joãozinho, 14 anos de idade, cometeu um crime de homicídio? Não posso dizer isso. Está tecnicamente errado. Se na sua prova aparecer isso, está errado. Olha só. A criança ou adolescente, eles cometem atos infracionais análogos ao respectivo crime. Ato infracional análogo ao crime de homicídio, análogo ao crime de roubo, análogo ao crime de furto. Ato infracional análogo à respectiva contravenção penal. Então, criança e adolescente não comete crime. Mais uma informação importante para a tua prova. Vamos agora para as questões. Agora a gente vai responder as questões. Iremos responder as questões. Peço que você tenha muita atenção. Beleza? Então vamos avançar. Vamos avançar. Deixa eu só ajeitar aqui o microfonezinho do professor para a gente seguir. Olha só. Preste atenção. Baixa o teu material. Não se esquece de se inscrever no canal, pô. E outra coisa, eu vou pedir para vocês, comenta aí os vídeos, pô. Comenta que o YouTube, ele tem um algoritmo, né, para o vídeo ficar aparecendo para mais pessoas. É o retorno que o professor Jonathan pede para vocês. Então comenta, curte, compartilha os vídeos aí do professor para essas informações estar chegando cada vez mais a um número de alunos maior. Tá bom, gente? O pessoal tá se beneficiando aqui com as nossas aulas gratuitas, um conteúdo de qualidade para você ser aprovado no seu concurso. Eu sei que a gente está num momento, gravando esse vídeo aqui num momento de crise, né, com essa pandemia que está acontecendo, mas cara, não para de estudar. Os concursos, eles não vão deixar de acontecer. Continua firme nos teus propósitos, nos teus objetivos. Seja um cara focado, determinado. O professor, quando estava estudando para concurso, ele estudava todos os dias, focado. Tinha dia que o professor esmorecia, tinha dia que eu também não estudava, que batia aquele marasmo. Isso é normal, mas nunca deixe de acreditar no seu sonho. Continue estudando, a tua hora vai chegar. Eu só falo, é até um copia e cola que eu falo para os meus alunos, mas é de coração. Cara, só não passa quem para de estudar. Se tu continuar, ainda que demore um pouco, se tu continuar estudando todos os dias, revisando, fazendo simulado, caindo, matando nas questões, tu vai ser aprovado em qualquer concurso que tu for fazer. Você pode ser o que você quiser na sua vida. Basta você querer ter a força do guerreiro e ir até o final.
tá bom? Então vamos avançar aqui nas nossas questões e deixar de conversar. Então se liga. Quero que tu sublinhe isso aqui também, ó. Esse 12 anos incompletos, tá? Vira e mexe aparece na prova. Professor, vamos lá para a primeira questão. Vamos lá para a primeira questão. Questão de número 1 fala o seguinte: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime, sendo indiferente, nos termos do ECA, a prática da contravenção penal pelo menor de idade. Então tá errado, né? Eu coloquei aqui para vocês que vai ser ato infracional análogo, seja um crime ou contravenção. Ele está dizendo o seguinte, que só vai ser ato infracional se o menor ou adolescente, né, se a criança ou adolescente praticar crime. Se ele comete a contravenção penal, é um indiferente. A questão está errada, porque é penalmente punível também. Então, questão 1, ela está errada. Questão 1 está errada, porque a contravenção ela é relevante aqui para a aplicação dos dispositivos aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Então vamos para a questão número 2. A 2 fala o seguinte: os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente são de ação penal pública condicionada. Desculpa, eu estava já pensando aqui na explicação. Os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente são de ação penal pública incondicionada. Gente, questão correta. Os crimes previstos, tipificados aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, todos eles são de ação penal pública incondicionada. Agora vem a explicação do professor. Quem está estudando aí processo penal sabe que eu vou ter o crime de ação penal pública incondicionada, vou ter ação penal pública condicionada à representação e vou ter o crime de ação penal privada. Tá bom? Então, basicamente, a ação penal dentro do processo penal ela se divide assim. A gente tem mais algumas ações penais específicas, como é o caso da ação penal pública privada subsidiária da pública, ação penal privada personalíssima, né? Ação penal privada exclusiva, mas não vem o caso agora. Eu quero que tu saiba o seguinte, que os crimes aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente são de ação penal pública incondicionada. Vira e mexe, as bancas perguntam isso sobre a legislação extravagante, as leis penais especiais. Isso é muito comum de ser perguntado. Se determinado crime, qual que é a ação penal? Tá bom? Então você tem que colocar isso na tua cabeça. Os crimes aqui do ECA, que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, são de ação penal pública incondicionada. Todas as aulas eu vou dizer qual que é a ação penal para a respectiva lei que a gente vai trabalhar. Por exemplo, Estatuto do Idoso. É perguntado também o tempo todo. Ação penal pública incondicionada. Crimes ambientais, ação penal pública incondicionada. Tortura, ação penal pública incondicionada. E por aí vai. Mais pra frente eu vou te dar um bizu para você não errar uma questão dessa. Então, a questão tá correta. Vamos para a próxima questão. Então, fala o seguinte pra gente, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado às pessoas que possuem entre 18 e 21 anos. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui embaixo. Então, preste atenção. Professor, como assim? Você fala para mim que criança, a concepção de criança é quando o guerreiro tem de 0 a 12 anos incompleto e adolescente de 12 a 18 anos incompleto, e a questão tá trazendo para a gente que é possível a aplicação de institutos presentes no ECA a pessoas maiores de 18 anos, mas precisamente até 21 anos de idade. Essa questão, gente, ela tá correta, tá bom? Ela tá correta, porque é perfeitamente possível a aplicação de medidas socioeducativas é possível a aplicação de medidas socioeducativas a pessoas que possuam entre 18 e 21 anos. É possível. Professor, como assim? Olha só. Vamos supor que, exemplo, vamos supor que João, de 17 anos de idade,
17 anos de idade, comete um homicídio. Ele comete um homicídio. Comete um homicídio. Olha só, situação hipotética aqui trazida pelo professor. João, 17 anos de idade, comete um homicídio. O que foi que João fez? João fugiu. João foi embora, foi pro interior. E um belo dia, 2 anos após esse ocorrido, João foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal fazendo uma viagem nas rodovias federais. E aí, João, ele foi pego nesse ônibus, ele estava viajando aí no ônibus, foi pego. E agora? João, 17 anos de idade, 2 anos depois estava com 19 anos. Percebe que João, nesse momento, não é mais adolescente. Agora João passa a ser adulto porque ele tem 19 anos. Pergunta, professor, nesse caso que João já tem 19 anos de idade, ele vai ser responsabilizado no âmbito do ECA? Sim, a gente não vai aplicar, João, aqui o Código Penal, e sim o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê, professor? Porque no momento da ação ou omissão, no caso aqui a ação, no momento que ele cometeu um homicídio, ele era menor de idade, ele ainda era considerado adolescente. Então aqui o princípio lá do direito penal, tá bom? Então o que vale é no momento da ação ou da omissão, teoria da atividade, né, do direito penal, luta, né, lugar, ambiguidade, tempo, atividade, é o tempo do crime, tá bom? Então vai ser aplicado a João, ainda que ele tenha 19 anos de idade, 20 anos de idade, vai ser aplicado aqui os dispositivos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que é o seguinte, João não comete homicídio, eu coloquei aqui só para ilustrar, tá, pessoal? João não comete um homicídio, João comete um ato infracional análogo ao crime de homicídio, para deixar bem claro aí na tua informação. Se tu quiser, pode até colocar, ó. João, 17 anos de idade, comete um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Nesse caso aqui, se ele foi pego com 19 anos de idade, pode ser aplicado uma medida socioeducativa a João, ainda que seja maior de idade, tá bom? É o que diz, gente, a próxima questão, do concurso da Polícia Federal para o cargo de escrivão. Então ela fala o seguinte, ó, Francisco, com 17 anos e 10 meses de idade, percebe que ele é adolescente, praticou um ato infracional equiparado a furto. O promotor de justiça ofereceu representação ao juiz, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa. Entretanto, com a demora na tramitação do procedimento, Francisco completou 19 anos de idade da sentença. Foi parecido com o exemplo que o professor trouxe aqui, ó. Nessa situação, o juiz ainda poderá aplicar a medida socioeducativa a Francisco, mesmo que este já tenha completado a maioridade penal, questão correta, tá bom? Então, a questão trazida aqui pelo CESP, né, aqui da Polícia Federal, para o cargo de escrivão, questão correta. Foi o exemplo que o professor deu aqui. Professor, ele só pode responder, né? Ele só pode receber uma medida socioeducativa até os 21 anos de idade? Sim, até 21 anos de idade. Você vai ver aqui que o caso clássico nessa situação aqui é a internação. É o caso da medida socioeducativa da internação desse menor, tá bom? O professor, ele é maior, ele vai ficar lá numa casa de educação, uma casa socioeducativa? Sim, até que idade? Até 21 anos de idade. Depois que ele passa de 21 anos de idade, ele não recebe mais a medida socioeducativa. Show de bola? Podemos avançar. A questão 4, ela está correta. Lembrando que não é homicídio, é ato infracional análogo ao homicídio. Então vamos para a questão de número 5. Tá rápido, gente? Tá rápido as informações? E aí, como é que tá? Tá tranquilo? Tá fácil, difícil? Pode apagar aqui, tá? Vou apagar que o professor vai escrever mais. Então, se tiver alguma informação obscura, deixa um comentário aqui no YouTube que o professor vai tirar. Tá bom? O professor vai tirar a tua dúvida aqui pelo YouTube mesmo. Continua estudando, guerreiro. Vai dar certo, cara. Tô aqui contigo. Eu tô aqui contigo. Tu vai ser aprovado. Quem tá dizendo é o professor. Vamos lá.
Vamos para cima, confia na técnica, né? Confia na técnica. Gente, aproveita e segue o professor lá no Instagram, professor.jonathan.ebert. Vira e mexe também, eu estou postando umas questões lá no Instagram. Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Vamos lá, tudo ok, tudo ok. Então vamos lá. Próxima questão. Questão de número 5. Em qualquer fase do procedimento relativo à prática de ato infracional, o adolescente possui o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável. Questão correta. Questão correta. Não tem o que a gente falar muito. Você vai encontrar lá no artigo 111. Aí agora eu vou pedir para vocês pegarem um vade-mecum de vocês e começar a marcar os pontos que o professor vai dizer. Olha só, agora a gente chegou num ponto que eu queria conversar com vocês. Pega o vade-mecum. Se você ainda não tem o vade-mecum que o professor Jonathan produziu, deixa aqui embaixo, aqui na descrição, aqui nos comentários, o seu e-mail que eu vou mandar para você. Se você ainda não possui o vade-mecum das Leis Penais Especiais produzido pelo professor. Então eu compartilhei já com muitas pessoas, só que eu acho que teve gente que não conseguiu baixar. Manda o e-mail, deixa o e-mail aqui no comentário que eu vou jogar para você o vade-mecum das carreiras policiais, a letra seca da lei. E no ECA vai ser importante que você marque com o marca-texto, com a caneta, seja o que for, os artigos que o professor vai dizer agora. O primeiro dele, gente, é o artigo 111, que vai falar das garantias processuais. Ó, que vai falar das garantias processuais. As garantias no procedimento aqui que a gente vai falar dentro do ECA. Então, ó, no artigo 111 é um artigo importante para você marcar aí no ECA. Professor, que informação é essa? É quando o adolescente ele vai poder pedir a presença dos seus pais ou dos responsáveis para acompanhar o procedimento. Então isso aqui está previsto lá no artigo 111. Isso aqui às vezes aparece em concurso. ECA é uma lei muito grande. O que é que o professor fez? Trouxe os pontos mais importantes. Com essas 21 questões que a gente vai trabalhar hoje, você tem 95% das questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode acreditar. Professor, por que você não fala toda o ECA? Não tem como, é impossível. Não vai cair todos os dispositivos do ECA. Percebe que o nosso concurso é para a polícia, então nosso foco é na polícia. O ECA cai muito também para aquela galera que é assistente social, parte do serviço social. É cobrado muito ECA. Só que o que é cobrado lá, eles pedem outros conhecimentos que não é da área policial, como por exemplo a parte de adoção, conselho tutelar, mídia socioeducativa mais aprofundado. A gente tem que ter uma base de algumas coisas. O que eu vou falar aqui é suficiente para o teu concurso. Então, olha só, artigo 111 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar das garantias processuais. E uma delas é a presença dos pais ou responsáveis no procedimento, em qualquer fase. Tá bom? Então, a questão de número 5, ela tá ok? Tá correta. Ela tá correta. Eu vou ensinar para vocês ainda aqui, gente, que a visita dos pais pode ser negada, pode ser suspensa quando os pais forem, a presença dos pais, lá no adolescente, isso é no caso da internação, a visita dos pais for prejudicial ao adolescente. Aí, ó, vai ser proibida essas visitas por parte dos pais ou responsáveis. Então, vamos avançar. Questão de número 6, questão que cobra o conhecimento do Conselho Tutelar. Eu quero que você preste atenção também nessas informações aqui. Então se liga. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Gente, quem fez essa questão rápida, eu que elaborei, quem fez essa questão rápida, errou. Ela está quase toda correta. Errou por conta, vocês erraram, quem errou por conta de um detalhe, que é em relação à quantidade de conselhos tutelares
previsto no município. Então ele fala aí que é um conselho tutelar no município. Questão errada, porque é no mínimo um. Eu posso ter mais de um conselho tutelar no município, na cidade. Então vem para cá, ó. Informação importante do conselho tutelar. Professor, o conselho tutelar está previsto em qual artigo? Está lá no nosso artigo 131. Anota, ó. Artigo 131 do ECA vai falar sobre o conselho tutelar. Professor, essa informação aqui é importante? Demais. Conselho tutelar. Conselho tutelar. Essa informação aqui é importante. Então, olha só. Conselho tutelar. O que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o seguinte. No mínimo, um conselho tutelar por município. No mínimo, um conselho tutelar por município, tá bom? Ó, um conselho por município, por região administrativa no Distrito Federal, por município. Essa informação aqui importantíssima. Anote assim, ó, no mínimo um. O professor pode ter mais de um? Pode. Pode ter só um? Pode. Em Natal, por exemplo, eu morei no bairro que tinha um conselho tutelar. Lá na minha infância, né, quando eu era novinho, na minha cidade, Natal, né, no meu bairro tinha um conselho tutelar. Professor, e outros bairros poderia ter outros conselhos tutelares? Poderia também. Professor, quantos membros vai ter o conselho tutelar? 5 membros. 5 membros no conselho tutelar. Eu tenho também, você tem que ter a noção de que o conselho tutelar é um mandato. Isso aqui esses 5 membros são eleitos, não é escolhido pelo prefeito, não é escolhido pelo governador, não é um cargo em comissão. A gente vai ter uma eleição para escolher esses 4 membros do conselho tutelar. Que é bem legal isso aqui também, ó. 4 anos de mandato. Permitida a recondução. Permitida a recondução. Interessante saber também sobre o conselho tutelar. O professor Jonathan, quando era policial civil, tinha muito contato com os conselheiros tutelares. Com os conselheiros tutelares. Muito contato mesmo. Então, olha só. Professor, tem algum requisito para ser membro do conselho tutelar? Tem. Você tem que ter mais de 21 anos, você tem que morar na cidade, tá bom? Então, esses requisitos para ser membro é muito difícil cair, não cai não, mas coloca aí na tua cabeça. O cara tem que ser residente da cidade, tem que morar na cidade, né? Ele tem que ser residente, ele tem que ter mais de 21 anos de idade. Professor, quando que a eleição acontece aqui para conselheiro tutelar? Ela acontece um ano após a eleição do presidente da República. Então, no ano subsequente à eleição do presidente da República, a gente vai ter a eleição para conselheiro tutelar no primeiro domingo do mês de outubro. Então, essas informações aí é mais curiosidade. O que cai mesmo são esses 3 aqui, ó. Um conselho tutelar para o município, no mínimo, não é só um, é no mínimo um. 5 membros para um mandato de 4 anos. Cuidado! O período do mandato, ele mudou umas 2 vezes. Isso aqui já foi 3 anos. Você pegar um material dizendo que é 3 anos, tá errado. 4 anos o mandato do conselheiro tutelar. Está previsto lá no artigo 131 do ECA. Então, questão de número 6, ela está errada. Vamos para a nossa próxima questão. A questão C, gente, ela é bem legal. Anotaram, gente, essa informação? Anotaram, eu vou apagar, tá? O professor vai apagar. Então, olha só. Deixa eu ver se está filmando aqui direitinho a nossa aula. Tem que estar olhando aqui, viu, gente? Então, o quadro do professor aqui, nossas aulas são bem caseiras, né?
Nosso material é bem caseiro aqui, gente, mas é de coração, tá? Eu faço para vocês aqui de coração. Eu já tive no lugar de vocês, eu sei o quanto é importante a gente ter um material de qualidade, gratuito. Muita gente que assiste a aula não tem condições de estar pagando vários cursos, pagando aula o tempo todo. E o professor faz isso aqui de coração, porque ele ama. Então é bem caseiro aqui nossas aulas, tem muito conteúdo, faço para vocês porque eu gosto, tá bom? Gosto bastante de ser aula. Quem me conhece aí nas turmas presenciais sabe o tanto que eu vibro dando aula, me arrepio, subo na cadeira, meu Deus, aquele negócio todo motivacional para poder ajudar vocês. E a internet, o bacana da internet é isso, que a gente consegue mostrar um pouco do nosso trabalho que a gente faz na vida presencial, né, no nosso dia a dia, aqui também na internet, para levar para várias pessoas. Então, vários alunos aí espalhados pelo Brasil já. Então, olha só essa informação que o professor vai te dar. Se liga. Professor, eu tenho agora uma questão muito boa de prova. Qual é, professor? Eu tenho a concepção de criança, e de adolescente. Então, eu tenho a concepção de criança e tenho a concepção de adolescente. Preste atenção nisso aqui. Lembrando que criança é de 0 a 12 anos incompleto, adolescente é de 12 a 18. Professor, o que é que você quer dizer? Se liga. Medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas. Matéria importante dentro do ECA. Medidas socioeducativas. Preste atenção no que o professor vai dizer. A medida socioeducativa, ela não é aplicada à criança. Então, anote. A medida socioeducativa, ela não é aplicada à criança. Ela é aplicada apenas ao adolescente. Anote, porque já foi objeto de prova. Professor, e a criança? A gente tem o quê? A gente tem uma coisa chamada de medida protetiva ou medida de proteção. Medida protetiva ou medida de proteção. A criança, vou dar um exemplo para você de medida protetiva ou medida de proteção. A entrega da criança aos pais responsáveis, quando ele comete um ato infracional análogo ao crime ou à contravenção. A gente faz o termo de entrega da criança aos pais responsáveis, mediante termo, tá bom? Então, o professor, ele já fez isso aqui na prática, já fez isso aqui na Delegacia de Polícia Civil, a gente entrega, a gente libera a criança aos pais ou ao responsável, tá bom? A criança, gente, não recebe medida socioeducativa, ou seja, ela não pode ser privada da sua liberdade. A gente não tem a privação da liberdade da criança, só do adolescente. Não existe a ideia da internação aqui no âmbito da criança, só do adolescente, tá bom? Aí a gente vai para a questão. A questão fala o seguinte: com base na Lei 8069 de 1990, assinala a opção que apresenta medida passível de aplicação por autoridade competente, tanto a criança quanto ao adolescente que cometa ato infracional. Sabendo das medidas socioeducativas, que a gente vai discorrer um pouco aqui, das medidas socioeducativas, a gente sabendo quais são, você resolve essa questão tranquilamente. Então você vai ter como medida socioeducativa a advertência, a reparação do dano, se tiver ali um ato infracional que envolva patrimônio, né? Então a gente vai ter advertência, reparação do dano, se houver. A gente vai ter a prestação de serviço à comunidade, tá bom? A gente vai ter a liberdade assistida, a gente vai ter a internação, a gente vai ter a internação ali, o sistema do sistema da semi-liberdade ao adolescente. Então essas são as medidas socioeducativas: advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade, liberdade assistida e a internação. Essas são as medidas socioeducativas. Nenhuma delas é aplicada à criança. Então olha só, sabendo disso, qual que é a alternativa correta? Prestação de serviço à comunidade é uma medida socioeducativa, logo não pode ser aplicada à criança. Internação em estabelecimento educacional, medida socioeducativa, não aplicada à criança. Requisição de tratamento psicológico é o nosso gabarito. Alternativa C,
tá bom? Alternativa C vai ser uma medida de proteção. Inserção em regime de semi-liberdade, medida socioeducativa só adolescente, liberdade assistida, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Medida socioeducativa só aplica ao adolescente. Professor, as medidas de proteção aqui a criança. Olha a pergunta do professor. Medidas de proteção. Assiste o vídeo até o final, viu, gente? Não sai não, pô. Muita informação legal do ECA. Medidas de proteção, medida protetiva. A gente pode aplicar ao adolescente? Pode, tá bom? A gente não pode voltar, né? A gente não pode medida socioeducativa à criança, mas o que aplica à criança pode ser aplicado ao adolescente. Então vamos avançar. Não desgruda desse vídeo. Pelo amor de Deus. Quer gabaritar ECA? Fica até o final. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é a internação, o que é a semi-liberdade, o que é a liberdade assistida, os prazos. Vou diferenciar para você as infrações administrativas previstas no ECA. Vou falar sobre os crimes previstos no ECA, os mais importantes. Vou pedir para tu anotar no teu Vadimeco. Então não fica até o final, não sai não, pelo amor de Deus. Vamos para cá, ó. Questão de número 8. Questão 8. Vamos lá. Questão do CESP. Só trouxe CESP. Ou CESP ou a banca professor Jonathan Ebert. Essa aí não erra. Essa banca aqui, professor Jonathan, ela vai estar no teu concurso. Então se liga. PC do Goiás. Então agora bem legal. Não há prazo mínimo para o cumprimento da liberdade assistida fixada pelo ECA, sendo o limite fixado de acordo com a gravidade do ato infracional e as circunstâncias de vida do adolescente. Agora eu quero ver. Vou apagar aqui, tá? Agora eu quero ver. Olha só, o que foi que a questão pediu para você. Professor, o que é liberdade assistida? O que é liberdade assistida? O próprio nome já está lhe dizendo. A gente vai dar a liberdade ao adolescente, mas será dada também uma assistência, ou seja, ele vai ficar em liberdade sendo assistido, sendo acompanhado, tá bom? Para ele não praticar novos atos infracionais. Então, muito lindo isso aí na teoria, né? Muito lindo. Mas vamos que vamos, a gente tem que acertar a questão. Medidas socioeducativas. Se liga. A primeira que a gente vai trabalhar aqui é o que chamamos de liberdade assistida. Fica até o final, guerreiro. Tu vai ficar até o final aqui com o professor. Se liga. Vamos lá, acorda, faz tua flexão, faz teu polichinelo e volta pra cá, volta aqui pra aula. Se liga, ó. Artigo vai estar previsto aqui no artigo 118. Artigo 118. Artigo 118. Preste atenção. Aí agora é a hora que tu abre teu Vadimeco e marca mais uma vez aí essa informação. Liberdade assistida. Professor, ele está dizendo que não existe prazo mínimo para a concessão aqui da liberdade assistida. Gente, está errado. Está errado. Por quê? Eu tenho um prazo sim. Eu tenho um prazo mínimo. Prazo mínimo da liberdade assistida. Tenho 6 meses. Anota essa informação aqui que aparece nas provas de concurso. Foi cobrado na PC do Goiás. Concurso recente aí, 2016, 2017. Liberdade assistida, prazo mínimo. Ou seja, gabarito tá errado. Professor, quem é que tá dizendo isso para tu, professor? É a nossa própria letra de lei. Eles pegam a letra seca da lei, jogam numa situação hipotética e te perguntam. Então, liberdade assistida tem um prazo mínimo de 6 meses. Tá bom, gente? Questãozinha tá errada. Deixa eu ver o que é que eu posso falar mais para vocês aqui da liberdade assistida. O resto é tranquilo. Quando cobra a liberdade assistida no artigo 118, é isso aí. Não tem o que a gente está inventando muito, não. Teoria mirabolante, não. É só isso aqui mesmo. É o que vai ser cobrado para tu. Lembrando que é uma medida socioeducativa. Se é medida socioeducativa, eu só posso aplicar a quem? Ao adolescente. E não aplico à criança. Então, vamos para a próxima questão.
Questão 8, ela está errada. A gente tem prazo mínimo, sim, da concessão para a concessão da liberdade assistida. Então vamos só, liberdade assistida, o próprio nome já está dizendo, liberdade, ele vai estar em liberdade recebendo uma assistência, tá bom? Do poder público. O ECA, ele tá no conceito dos direitos humanos, a proteção dos direitos humanos, Estatuto da Criança e Adolescente. Então a gente tem que dar assistência aos menores, né? Então vamos lá. Questão número 120. O artigo é o 120. Questão de número 9. O regime de semiliberdade possibilita ao adolescente a realização de atividades externas mediante expressa autorização judicial. Gente, questão tá errada. Então vamos aqui, ó. Regime de semiliberdade. Regime de semiliberdade. Importantíssimo também, ó. Regime de semiliberdade. Artigo 120. Aproveita e olha o artigo 120. Marca o artigo 120, que a gente está aglutinando, está resumindo a aula, está resumindo o ECA numa aula completa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não desgruda por nenhum motivo da aula. Não desgruda por nenhum motivo da aula, que tua questão vai sair daqui. Então se liga. Regime de semiliberdade. O regime de semiliberdade, deixa o professor arrumar aqui o microfone dele. Então vamos lá. O regime de semiliberdade. Voltou. Deixa eu olhar aqui se está tudo ok com o nosso vídeo. Tudo ok? Tudo ok, vamos lá. O regime de semiliberdade, que também é uma medida socioeducativa, acontece o seguinte, ó, o próprio nome já está dizendo, ele vai estar numa situação de semiliberdade. E na semiliberdade é permitido a saída dele, é permitido nos horários que ele vai estar na rua, né, que ele vai estar em liberdade, ele vai estar podendo exercer algumas atividades. Então, olha só, ele vai poder, a questão já está dizendo aqui, ó, ele vai poder realizar atividades externas. Ele está negando, né? Mas na verdade ele pode. Pode, então vou colocar aqui, ó. Realização, aqui é o X da questão, tá? Realização de atividades externas. Aí eu quero que tu coloque uma vírgula bem grande e mude a cor do teu material aí, ou então tu rabisca isso aqui, ó. Tu sublinha. Realização de atividades externas independente de autorização judicial. Esse independente aqui é o que quebra nossas pernas, né? Independente de autorização judicial. Legal essa informação aqui. A gente tende a errar, tá? A gente tende a errar essa questão, porque a gente acha que para a realização da atividade externa na semiliberdade vai necessitar de autorização judicial, quando na verdade não precisa, é independente da autorização judicial. Quem está te falando isso, professor? O artigo 120 do ECA. Na internação é a mesma coisa também, só que lá tem uma ressalva, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Ó. Realização de atividade externa é possível, independentemente da autorização judicial. Então, questão 8, ela está errada. Vamos ver se eu tenho mais alguma informação da nossa semiliberdade aqui. Não, semiliberdade é isso. Semiliberdade é isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Questão agora de número 10. Questão 10. A medida de internação definitiva comporta prazo determinado. Desculpa, a medida de internação definitiva não comporta prazo determinado, mas em nenhuma hipótese excederá 3 anos. Agora a gente vem para o nosso último caso aqui, ó. Internação aqui como medida socioeducativa. Então a gente vai ter a
A internação. Internação. Se liga. Professor, a internação ela está prevista no artigo 121. Artigo 121. Abre aí teu material que tu vai ver, ó. Vai de mega que o professor fez para vocês, para poder ajudar aqui nos resumos, nas questões, nas nossas aulas. Deixa teu e-mail aí que o professor vai te enviar. Artigo 121, eu vou ter a internação. Professor, o que seria essa internação? Gente, a internação é uma medida socioeducativa que vai privar a liberdade do adolescente. A gente vai privar a liberdade do adolescente. É aplicado a internação quando o crime pode ser aplicado, a depender do caso, o juiz vai analisar, vai ser aplicado quando ele cometer um crime com violência ou grave ameaça. Quando ele cometer infrações graves de forma reiterada. Ou quando ele de forma reiterada também descumpre outras medidas impostas a esse adolescente. Aí o juiz ele pode, ao analisar o caso concreto, ele pode decretar a internação do adolescente. Quando ele cometer esses três tópicos que eu disse, aqui está previsto lá no artigo 121. Tá bom? Lembrando que eu, mais uma vez aqui, cometeu um crime com violência ou grave ameaça. Na verdade, ele comete uma infração, um ato infracional análogo, tá? Um ato infracional análogo aí que tem a violência ou grave ameaça, que é o caso do crime de roubo, crime de homicídio, por aí vai. Beleza? Então, internação, artigo 121. Professor, o que é que eu tenho que saber disso aqui? Que a internação ela não possui um prazo mínimo. Ela não possui um prazo determinado. Mas possui um prazo máximo. Professor, o prazo da internação. O adolescente, o adolescente, ele não pode ficar mais de 3 anos internado. Isso é cobrado na tua prova também, ó. Prazo. Não pode exceder 3 anos. Isso aqui é importante demais. E também quando esse cara completou 21 anos, isso aqui é importante também, ó. Completou 21 anos, já era, não é mais aplicado para ele. Então, olha só. Prazo, não pode exceder 3 anos a internação, beleza? Então, a nossa questão de número está na 9, né? Está na 8. Não, peraí. Vamos voltar aqui, ó. 8. Vamos para colocar ali no quadro, tá bom? Não há prazo mínimo para cumprimento da liberdade assistida, sendo o limite fixado de acordo... Errado, né? A gente viu que a liberdade assistida tem um prazo mínimo. A 9. O regime de semi-liberdade possibilita ao adolescente a realização de atividades externas mediante autorização judicial. Questão errada também, né? A gente viu que a semi-liberdade, a realização de atividades independe de autorização judicial, né? E agora a gente está na 10, né? A medida de internação definitiva não comporta prazo determinado, mas em nenhuma hipótese excederá 3 anos. A 10 está correta, tá bom? A 10 está correta. Então a gente não tem um prazo determinado, mas não pode exceder a 3 anos. O que eu quero que vocês anotem, essa informação da internação é bem legal também, ó. Presta atenção. Na internação, a gente não tem prazo determinado. Porém, o juiz ele tem que analisar se ele mantém a internação do adolescente no prazo máximo de 6 em 6 meses. Então, não pode exceder essa análise no período de 6 meses. Professor, pode ser analisado o caso da internação em 2 meses? Pode. Em 1 mês? Pode. 3 meses? Pode. O juiz ele tem que ficar analisando o tempo todo se é interessante manter o adolescente internado. Mas não pode exceder essa análise um período de 6 meses. Não pode, tá bom? Professor, o cara que está internado, o adolescente que está internado, ele pode realizar uma atividade externa? Pode. Ele pode realizar atividade externa a critério técnico
da equipe que está lá na casa de internação, a critério deles. Lembrando que o Poder Judiciário pode proibir essa realização dessa atividade externa, tá bom? Atividade, botei aqui atividades, né? É atividade. É atividade. Então vamos lá. Vamos lá. Questão de número 11, né? Questão número 11. Internação. Eu quero que você leve essa informação também. Vamos lá. Eu tenho ainda, gente, a internação preventiva. Internação, aula completa aqui para você, viu? Internação não sai. Começou agora. Internação preventiva. Internação preventiva do adolescente. Então, tem uma internação definitiva e tem uma internação preventiva. É quando o juiz ainda não deu a decisão da internação. Eu não tenho uma prisão preventiva lá no Código de Processo Penal aplicado aos maiores de 18. Aqui eu vou ter a internação preventiva. E quando é cobrado a internação preventiva, as bancas elas fazem o seguinte, ó, ela pergunta do prazo. Professor, tem prazo para internação preventiva? Tem. Tem um prazo máximo, 45 dias. Importante também, ó. Prazo máximo 45 dias. 45 dias. Isso aqui é interessante também, viu? Interessante para a tua prova, para o teu concurso. Não esquece. Então se liga que é muito prazo. Ó. Se liga que é muito prazo essas informações. Dá pause aí no teu vídeo e tenta anotar essas informações aqui do professor. Então acho que tá legal aqui, tá pegando aqui, o vídeo tá bacana, a imagem. Tá bom? Tem que estar olhando, gente. Desculpa aí, que eu tô indo o tempo todo ali atrás da câmera, né? Isso aqui é para eu poder ver se tá gravando aqui legal para vocês. Então se liga. Prazo máximo aí de 45 dias, tá bom? Internação preventiva. Aqui é quando o juiz ainda não decidiu sobre a internação de fato. Ele ainda não deu uma decisão definitiva sobre a internação do adolescente. Então, questão de número 10, ela tá correta. Professor, onde que está o artigo que fala sobre a internação preventiva? Lá no artigo 108, tá? Dá uma olhadinha aí, ó, e marca o teu material. Artigo 108 aqui do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos para a questão de número 11, né? De número 11. Antes disso, eu quero que tu veja o seguinte, ó. A gente falou sobre as medidas socioeducativas. Percebe que eu falei só dessas 3, tá bom? Porque elas são as mais importantes para o teu concurso. Eu não falei da advertência, não falei da reparação do dano e não falei da prestação de serviço à comunidade. Isso aí é autodedutivo, a gente consegue deduzir, né? Poxa, eu sei que existe advertência. Essa advertência vai ser uma admoestação verbal reduzida a termo. Está dentro do capítulo que trata aqui da medida socioeducativa. Eu tenho uma prestação de serviço à comunidade. Eita, beleza. Aí lá fala, o ECA fala quais são os dias, quando que pode, quando não pode. Lá também vai ter a reparação do dano, quando houver dano. Mas o que cai mesmo para concurso de polícia são esses 3 casos. Liberdade assistida, artigo 118. Prazo mínimo, 6 meses. Mínimo, 6 meses. Regime de semi-liberdade. O professor disse para mim que o que é mais importante dentro do regime de semi-liberdade é a realização de atividades externas. Realização de atividades externas, independente de autorização judicial. Aqui é onde mora a questão, independente de autorização judicial. Professor, e a internação? Na internação, o que é importante saber? É o prazo, que ele não pode exceder 3 anos, e o prazo da internação preventiva também, que seria aqui no máximo de 45 dias, previsto no artigo 108 do ECA. Professor, passou 3 anos, o que é feito? Ele é colocado em liberdade. Então, o adolescente ele é colocado em liberdade, ou ainda pode ser aplicado um regime de semi-liberdade a ele, tá? Pode ser aplicado o regime de semi-liberdade, ou ainda pode ser aplicado a liberdade assistida, tá bom? Então, ou ele fica em liberdade e acabam as medidas socioeducativas,
Ou ele pode também entrar na semi-liberdade, ou pode também entrar na liberdade assistida. O ECA preconiza isso. Lembrando que a internação, a regra é que a gente vai ter aqui crimes com violência, atos infracionais com violência e grave ameaça. Então vamos avançar. Vamos embora. Artigo não. Questão de número 11. Muita questão, né, gente? A gente tem 21 questões aqui. Hoje o ritmo tá acelerado. Então vamos lá, vamos deixar de conversa. Se tem dúvida, deixa um comentário aí que o professor sempre está respondendo. Deixa tua dúvida que o professor vai e responde aqui pelos comentários aqui mesmo no nosso canal. Então 11 fala o seguinte: os crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente são punidos apenas na modalidade dolosa. Então a questão tá errada. Posso apagar aqui, gente? Posso apagar? Então vou apagar, tá? Porque a gente vai escrever mais. Então essa questão aí, ela tá errada. O que é que ela tá dizendo pra gente? Tá dizendo que os crimes previstos aqui no ECA só são punidos a título de dolo. Tá errado. Tá bom? Tá errado. Eu tenho modalidade culposa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aí são os crimes que os imputáveis, os penalmente imputáveis, os maiores de 18 anos e os mentalmente são, cara que não é doido da cabeça e é maior de 18 anos, eles cometem no âmbito do ECA. Então eu tenho o seguinte, os crimes no ECA. Legal essa informação também, né? Crimes no ECA. Então se liga. Vamos lá. Eu sei que o vídeo ele tá um pouco extenso, tá, gente? Mas ECA é muito grande. E a gente tá entrando na mente da banca. Eu quero entrar na mente da banca para ela não te pegar de surpresa. Então tudo que está sendo falado aqui são questões de prova que cobra ECA. Então você tá perdido, eu sei, pô. Eu sei. O professor estudou muito para concurso também. E sabe que ECA é uma lei difícil de se trabalhar. Assim como o idoso, o Estatuto do Idoso e crimes ambientais, racismo também é um pouquinho chato, tá bom? Eu sei disso. E o que é que o professor fez? Ele está condensando as informações aqui para você. Então preste atenção, essa aula é muito valiosa, pô. Preste atenção. Crimes no ECA. Eu posso sim punir a título de dolo e na culpa também. No ECA, posso. Professor, crime culposo no ECA existe? Existe. Você vai. A regra no ECA é o dolo, tá? É o dolo. Mas você vai colocar o seguinte, ó. Você vai abrir para mim o artigo 288 e 289 do Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 288 288 do Código Penal. Associação criminosa, né? 228 e 229. Professor, que crimes são esses? Eu quero que tu abra o Vadimeco e a gente vai ver junto. Tá bom? Isso aqui é quando a gente responsabiliza o pessoal da saúde, os médicos, o pessoal que faz acompanhamento da parturiente, né? Quando tem um neném, quando está na maternidade. Então, ó, 228. Esses crimes também, e 229, são punidos a título de culpa. Professor, não sei o que é um crime doloso, não sei o que é um crime culposo. Aí fica meio um pouquinho complicado, mas vamos lá. Dolo, crime doloso, quando você quer ou quando você assume o risco. Então você quer praticar o crime ou você assume o risco, né? Teoria do assentimento. Culpa é quando você comete o crime por negligência, imperícia ou imprudência. Então a aula de direito penal não consigo aqui, senão a gente vai perder um pouquinho de tempo. Vamos avançar aqui, ó. Então, gente, fala o seguinte pro professor. Abre o artigo 228, desculpa, e o 229. São punidos a título de culpa. Tá bom? Então tem o seguinte, ó. 228. Deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde gestante de manter registro das atividades envolvidas na forma
e prazo previsto no artigo 10 dessa lei, bem como de fornecer a parturiente ou o seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Então, é crime previsto no artigo 228. E no 229, professor, deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde gestante de identificar corretamente o neonato. Quando identifica o neonato, o recém-nascido, com a fitinha na perna, geralmente é no pezinho dela. Corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 dessa lei. Lá no artigo 10 é previsto umas situações que explica também quais são esses procedimentos aqui previstos no artigo 229. O que eu quero que você tenha em mente? Professor, se na minha prova cai assim, existe crimes culposos previstos no ECA. Existe. Então o ECA ele é punido tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Exemplo da culpa 228 e 229, tá bom? Então questão, ela tá correta, né? Desculpa, tá errada. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler de novo. A questão tá errada. Os crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente são punidos apenas na modalidade dolosa. A questão é errada, que a gente tem a culpa aqui também, tá bom? Então 11 tá errada. Vamos lá, questão, deixa eu ver se está filmando, Você está gravando aqui pra gente, então tá gravando, então vamos lá. Questão de número 12. O crime de corrupção de menores, previsto no artigo 241B, esse é importante essa questão, tá? É considerado crime formal, sendo prescindível prova da efetiva corrupção do menor de 18 anos de idade. Gente, essa questão aqui, ela é muito boa de prova. O tempo todo cai. O tempo todo, essa questão está aparecendo na prova. Então, o artigo 241B, ele vai falar para a gente do crime de corrupção de menores. Corrupção de menores. Questão importante aqui para o teu concurso. E aí, estão gostando da aula? Estão gostando? Se está gostando, deixa o like, se inscreve, compartilha essa aula do professor e deixa aí o teu comentário, pelo amor de Deus, que o professor está vibrando aqui com vocês, tá bom? Então, olha só, corrupção de menores. Pessoal, esse crime aqui é o crime mais importante, na opinião do professor, é o crime mais importante previsto no ECA para os nossos concursos de Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, concurso que cobra ECA. As bancas, elas têm uma paixão pelo crime do 241B, que é o crime de corrupção de menores, tá bom? Professor, por quê? Eu não sei, é por conta de uma informação que sempre é cobrado aqui, ó. Corrupção de menores. Professor, o que seria essa corrupção de menores? É corromper o menor para ele praticar um crime, junto com o adulto, né? Esse crime aqui ele é direcionado ao adulto, obviamente. Então o camarada ele vai cometer o crime junto com o adulto. Preste atenção. Eu quero que tu tatue isso aqui no teu coração. Coloca no teu coraçãozinho e tatua ele, feliz, essa informação, ó. Professor, qual é a informação? Vamos aqui, ó. Eu quero que você diga para mim, para você, para sua mãe, para o seu pai, hoje quando você estiver jantando, almoçando, tomando café, eu não sei que hora que tu vai estar assistindo essa aula, eu quero que tu fale, mamãe, papai, o crime de corrupção de menores é um crime formal, é um crime formal. Coloque isso na tua testa, porque é cobrado o tempo todo. Então vamos aqui, ó, crime formal. Professor, o que é um crime formal? Crime formal também conceito do direito penal. Crime formal é aquele crime que não necessita de um resultado naturalístico para ele se consumar. Não necessita de um resultado naturalístico. Professor, o que é resultado naturalístico? É lá no estudo lá do fato típico da teoria geral do crime. Tem como eu ficar dando esses conceitos. Mas saiba, corrupção de menor é um crime formal. Aí eu quero que você coloque assim, ó. Ele prescinde de prova da efetiva corrupção. Ele prescinde
de prova. O professor quer prescindir, é que ele dispensa da prova que houve realmente a corrupção do menor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, ó. Vamos supor que Caio, Tício ou Mévio, em conluio com o menor de idade, cometeu um crime de furto junto com ele. O crime de furto se consumou, beleza. O maior de idade cometeu o crime de furto. E o menor comete crime de furto? Não. Ato fracional análogo, né? O crime de furto. Professor, necessariamente o maior de idade vai praticar o crime de corrupção de menores? Sim. Ah, professor, o menor de idade ele já é um bandidinho mirim, né? Ele tá ali tá fazendo a faculdade ainda do crime. Esse menor de idade já foi comprovado que ele já estava praticando vários crimes anteriormente a esse conluio. E aí? Ele já estava corrompido criminalmente. Ainda assim, Caio, Tício ou Mévio vai ser responsabilizado pela corrupção de menor? Vai, tá bom? Ou seja, não importa se a efetiva corrupção aconteceu naquele momento. O maior de idade que praticar um crime junto com o menor vai ser responsabilizado pelo crime de corrupção de menores. Então, o crime formal não necessita de prova da efetiva corrupção. Importante isso aqui, tá, gente? Efetiva corrupção. Eu quero que tu tenha cuidado. Com o seguinte. Cuidado com as palavras imprescindível e prescindível, sem um in. Imprescindível e prescindível. O que é uma coisa imprescindível? Que é uma coisa necessária, é uma coisa indispensável. E prescindível é que não necessita, beleza? Então a questão ela tá correta. Crime formal prescinde de prova da efetiva corrupção. Questão correta, questão número 12, tá bom? Então bem legal isso aqui, guarde essa informação no seu coração. O crime de corrupção de menores é um crime formal, não necessita de prova da efetiva corrupção. Eu quero que tu anote essa informação também, ó. Eu vou ter um aumento de pena que às vezes aparece em prova. Aumento de pena. A pena vai aumentar de 1/3 se o crime for hediondo. Se cometer junto com o menor um crime hediondo, vou ter um aumento de pena de 1/3, tá bom? Tranquilidade, gente, podemos avançar. E aí, tá rápido, tá lento? Como é que tá nossas informações? Vamos lá, tá gravando. Eita, já vai com 1h07. Hoje é um pouquinho extenso. O professor aqui daqui a pouco já tá cambaleando aqui também, mas a gente vai até o final. Carcaça. Vamos lá. Ser aprovado, todo mundo ser polícia e você vai vir pro time do professor aqui, integrando um órgão de segurança pública. Então vamos para a questão agora de número 13, né? A 13 é bem legal também, ó. Então a 12 correta. 13. Se, após a regular apreensão de adolescente, a autoridade policial, quem é a autoridade policial? O delegado responsável, deixar de comunicar imediatamente o fato à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, ou a pessoa por ele indicada, o delegado de polícia, por ter a incumbência legal de ordenar a lavratura do auto de apreensão, o menor, o adolescente, ele não é preso em flagrante, ele é apreendido, não é preso, ele é apreendido, e demais medidas dele decorrentes, será responsabilizado criminalmente por delito previsto no ECA. Então, questão legal, vou apagar não, vou deixar aqui, depois eu apago. Então, bem legal. Professor, eu já vi essa expressão várias vezes em prova, comunicação imediata. Beleza, preste atenção. Por que eu trouxe essa questão? Porque, gente, vira e mexe as bancas fazem uma confusão da aplicação do ECA e da aplicação do crime de abuso de autoridade. Porque a gente sabe que o delegado de polícia que deixe de comunicar a prisão de uma pessoa ao juiz,
ou a família, né, ou uma pessoa por ele indicada, o Ministério Público também tem que haver essa comunicação, a Defensoria Pública, enfim, as comunicações realizadas por conta de uma prisão em flagrante. Se o delegado de polícia deixa de comunicar de forma imediata, teremos um crime de abuso de autoridade. Mas no Estatuto da Criança e Adolescente, se acontecer isso, se o delegado ele deixa de comunicar imediatamente ao juiz, à família desse menor, de forma imediata, a apreensão, né? Apreensão em flagrante, a gente não vai ter crime de abuso de autoridade, a gente vai ter o crime no ECA, tá bom? Então, ó, comunicação imediata, crime previsto no ECA. Artigo, dá uma olhadinha, 231, artigo 231 do ECA. Artigo 231 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ó. Deixar de comunicar. Deixar de comunicar imediatamente, tá bom? Deixar de comunicar imediatamente ao juiz, delegado de polícia, vai estar cometendo crime previsto no artigo 231 do ECA e não lá no abuso de autoridade. Não vai estar praticando abuso de autoridade. Professor, eu lembro de um princípio do direito penal aplicado a essa situação. Sim, quem quiser, gente, anota também, ó. Por que não se aplica lá o abuso de autoridade? Aplica o ECA. Por conta de um princípio chamado princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Beleza? Princípio da especialidade. Então, questãozinha tá correta. Questãozinha 13 tá correta. Princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade? A gente tem normas mais específicas, é aplicado ela. Então, normas mais específicas, que é o caso aqui, poxa, criança e adolescente, é mais específico a gente tratar dentro do ECA? É. Então, é aplicado esse princípio. Professor, eu tenho outra informação que eu vou te dar aqui também, ó. Se liga. Tortura. Vamos supor que a gente constrange, mediante violência e grave ameaça, uma criança ou adolescente. Para ele confessar a prática de um ato infracional. Pergunta. Nesse caso, nesse mesmo raciocínio aqui, será aplicado o ECA? A gente vai ter uma tipificação lá dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, ou vai ser aplicado a Lei 9455 de 97, a lei que define o crime de tortura? Nesse caso, a gente vai aplicar o crime de tortura, tá bom? A gente vai aplicar a lei aqui prevista no crime de tortura. E digo mais, se a tortura é praticada contra criança ou adolescente, nesse caso aqui a gente vai ter um aumento de pena, tá bom? Tem a aula do professor aí do crime de tortura, gravada há algum tempo atrás. Então a gente vai ter um aumento de pena se for praticar tortura praticada contra criança e adolescente. Então não é no âmbito do ECA, e sim no âmbito da lei de tortura mesmo. Então vamos lá, vamos avançar para a questão de número 14. João foi flagrado em operação da PRF submetendo uma adolescente a exploração sexual em rodovia federal. Nessa situação, João poderá não responder pelo crime de comprovar Nessa situação, João poderá não responder pelo crime se comprovar o consentimento da menor. Gente, questão errada, né? Questão errada, sem pé nem cabeça essa informação. Ela está dizendo o seguinte: se a menor adolescente deixar ser explorada sexualmente, e se tiver o consentimento dela, não vai ter crime de favorecimento à exploração sexual, à prostituição, né? A questão tá errada, pô. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não confunda o crime de exploração sexual, que inclusive é hediondo, com o crime, com o consentimento da menor na prática do ato libidinoso. Tá bom? Na prática do sexo, da conjunção carnal. São coisas diferentes. Então, vou apagar aqui, tá? Quem anotou, o professor já está apagando aqui essa informação. Então, se liga.
O crime de favorecimento à prostituição de menor, de criança e adolescente é hediondo, tá? É crime hediondo. Favorecer ou explorar sexualmente, né? Menor, criança ou adolescente ou pessoa vulnerável. Então se liga. O que é que a gente tem? Consentimento para a prática do sexo. Professor, menor de 14 anos. Menor de 14 anos pode praticar sexo com maior de idade? Ele pode? Não, não pode. Tá bom? Menor de 14 anos, você vai entrar no crime de estupro de vulnerável. Menor de 14, estupro de vulnerável. Professor, maior de 14, pode? Pode, se tiver o consentimento. Tá bom? A gente não vai ter o crime de estupro de vulnerável nesse caso. Se for menor de 14, estupro de vulnerável. Então, questão da PRF aí, concurso do ano passado, que o professor fez, inclusive esse concurso foi aprovado. É o cargo que o professor exerce hoje, tá bom? E tá aí feliz da vida na Polícia Rodoviária Federal. Vamos para a questão de número 15. Tomar uma água aqui. Ufa, questão 15. Vamos ver se tá gravando. Segue aí o professor nas redes sociais, pô. Tem o Instagram, vou deixar aí no final o Instagram. Vira e mexe, eu coloco uma questão lá e comento essa questão. Vamos lá. Fica ligado no canal, que eu vou postar várias outras leis, outra legislação extravagante aqui pra gente poder completar o nosso ciclo aqui das leis penais especiais. Vamos agora para a questão de número 15. Valdo recebeu por e-mail, questão da PF, Valdo recebeu por e-mail um vídeo gravado por seu amigo, Lucas. Então, Lucas, ele grava um vídeo. Valdo recebeu por e-mail um vídeo gravado por seu amigo Lucas, com pornografia envolvendo uma adolescente e uma outra pessoa maior de idade. Após assistir ao vídeo, Valdo arquivou as imagens no HD do seu computador. Nessa situação, a conduta de Lucas configurou crime de divulgação de vídeos com pornografia envolvendo adolescente. E a de Valdo foi atípica. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte para a gente, ó. Ele está falando o seguinte. Pessoal, essa parte é importante quando fala dos crimes envolvendo criança e adolescente, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Crimes sexuais. Crimes sexuais no ECA. Isso aqui é interessante também, ó. Crimes sexuais no ECA. Preste atenção. Se liga só. Presta atenção. Tá falando o seguinte. Ele tá falando que Lucas filmou cena de pornografia entre um maior e uma menor de idade. Tá bom? E repassou por e-mail a Valdo. Aí ele fala o seguinte, que apenas... Ele passa para Valdo. Valdo pega esse vídeo por e-mail, vê o filme ali, armazena, né? Armazena no seu computador e beleza. Aí ele fala o seguinte, que apenas Lucas comete o crime. Lucas que filmou e Valdo que recebeu e armazenou o vídeo, não comete crime algum, ou seja, o fato é atípico. A questão está errada. Por quê, professor? Porque os dois cometem crime. Lucas, nesse caso, vai cometer o crime previsto. Lucas vai cometer o crime previsto no artigo 240, né? 240 do ECA. E Valdo comete o artigo 214B. Deixa eu conferir aqui e confirmar. Mas acho que é isso mesmo. 214B. Isso, de armazenar. Então, olha só. Valdo, que aparentemente tinha nada a ver com a história, recebe o vídeo de forma dolosa, armazena esse vídeo. Está cometendo crime sexual aqui, não é? Tá bom? Então ele tá. Então cuidado com essas informações aqui, ó. Dá uma olhadinha para mim no artigo 240. Vamos lá, 240. Deixa o professor pegar o vadimeco dele aqui, tá tudo em mídia, por isso que eu tô saindo um pouquinho aqui da tela. Então 240. Deixa eu ver se vai descer aqui.
Bora. Então, se não desse aqui, eu vou deixar outra informação. Presta atenção. Vi uma questão também muito interessante. Eu vi uma questão muito interessante falar o seguinte. Era mais ou menos assim. Joãozinho, dono de uma empresa pornográfica, fez um filme envolvendo dois maiores de idade. Ele faz um filme envolvendo 2 maiores de idade, um filme pornográfico, e esses maiores de idade, ele tem uma complexão física parecida com o menor, sei lá, com 13 anos de idade, os dois. Não tem aquele pessoal que tem 20, 25 anos de idade, eu conheço pessoas assim, você olha para ele e acha que tem 12, 13, 14 anos. E o inverso também é verdade, o inverso também é verdadeiro. Professor, nesse caso, o produtor, o pessoal que filmou lá, produziu esse filme, fazendo essa simulação, o cara maior como se ele fosse menor, comete crime também previsto no ECA? Comete, tá bom? Então ele simula a presença de criança e adolescente em cenas de sexo explícito. É vedado pelo ECA. Então, artigo 240. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O computador está um pouquinho... vamos lá. Tá travando um pouco aqui, gente, ó. Vamos lá. Quero ler para vocês aqui o que está escrito no artigo 240. Então, ó, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, a pena de 4 a 8 para Lucas. Professor, e pro Valdo? 241B. 241B, botei 214, né? Desculpa, 241B. 241B. Gente, tem muita informação ainda. Fica aí, ó. 241B. Crime de Valdo, professor. Crime de Valdo. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Então, o Valdo, ele armazena. Cuidado com essas informações aqui para sua vida prática também, para o caso concreto, no WhatsApp, nesses grupos de WhatsApp. Cuidado com o que você baixa, você olha e dolosamente não apaga. Se você recebeu de boa fé, uma má fé de um terceiro, baixou, eita caramba, cena envolvendo sexo explícito envolvendo criança, meu brother, apaga isso aí. Que não vai, nesse caso você não vai estar cometendo crime. Agora, se você deixa armazenado, aí você vai estar cometendo crime. Tá bom, professor? Baixou de forma, aquele download, né? Tem aqueles downloads que é automático. Baixou que eu nem vi. Então, tem mídia, né? Foto e vídeo, que às vezes você coloca na configuração do celular, que chega para você e já baixa automaticamente. Nesse caso aí, eu vislumbro que não há crime. Porque a gente não tem, você nem chegou a ver, você não tem dolo. Então, por conta da conduta, do liame subjetivo, a sua intenção, a gente não vai ter crime, tá bom? Então, vamos avançar. Deixa o professor só arrumar aqui mais uma vez o microfone dele. Vamos aqui. Então, questão bem legal. Eu quero também que tu anote essa informação aqui, que está previsto no parágrafo 1º. Tá bom? No parágrafo 1º, aqui no caso de Valdo. O parágrafo 1º do artigo 241B. Professor, o que é que fala o parágrafo 1º? Fala o seguinte: se for pequeno o conteúdo, né? Ó, quantidade pequena. For pequena quantidade, a gente vê aqui uma pequena quantidade. A gente vai ter uma pequena quantidade desse armazenamento, a gente vai ter redução de pena. Pequena quantidade, diminuição de pena, tá bom? Essa informação aqui também é importante, ó. Diminuição de pena. Anota que está aí no parágrafo 1º do artigo 241B.
Então a pena é reduzida de 1 a 2/3, se pequena quantidade do material. Vamos para a nossa próxima questão. E aí, o que é que estão achando do nossa bateria de questões aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente? Hoje tá punk, né? Hoje tá punk. Eu falei para vocês, vai estar completa a aula do ECA, você não precisa mais de nada, só aparar algumas arestas, algumas informações doutrinárias e jurisprudenciais que ainda vou falar um pouco aqui, mas você pode também em casa pesquisar e fazer as questões. Vamos lá, ó. Questão 15, então, ela tá errada, né? Questão 15, ela tá errada. Valdo comete crime sim, o fato não é atípico. Questão 16. Deixa eu conferir aqui, questão 16. Gente, a partir da 16 agora é bem legal, tá? É bem legal. Vou apagar aqui. Questão 16, bem legal. Professor, por quê? Presta atenção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz crimes, tá bom? Traz crimes e traz também infração administrativa. Então, olha só, vai trazer a figura de infrações administrativas, infração administrativa. Administrativa. E crime. Pessoal, isso aqui é perguntado também várias vezes nas provas. Ó. Infração administrativa, eu vou botar aqui, tipificado como crime. Desculpa, vou botar só crime logo. Crime. Crime aqui previsto no ECA, tá bom? Então, ó. Crime no ECA. Então, anota aqui também que é muito importante essas informações. Existem condutas que as bancas elas ficam brincando com o candidato. Falam, isso aqui, meu amigo, guerreiro, olha só essa questão aqui, Bisonho. Preste atenção. Olha só. Essa conduta aqui, ela é crime ou ela é infração? É infração ou é crime? E tu tem que se ligar. Primeira, vamos lá. Oferecer e vender bebida alcoólica a criança ou adolescente é crime ou é apenas infração prevista no ECA? Professor, não lembro. É agora que a gente vai tratar dessas informações, importantes também para o seu concurso. Então, olha só, questão 16. O fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente tipifica o crime previsto no artigo 243 do ECA. Questão correta, tá bom? Então, olha só. Artigo 243. Abre aí no teu material. Artigo 243. Vender bebida alcoólica. Então, já sei que vender bebida alcoólica é crime previsto no ECA e não infração administrativa. Então, a primeira informação, legal aqui, ó. Vender bebida alcoólica a criança e adolescente é crime. Artigo 243 do Estatuto da Criança e Adolescente. Questão 16. Vamos para a nossa 17. Segundo dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento em que se verifica a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. A questão está correta. Questão 17. Então, ó, se você favorece a prostituição infantil, criança ou adolescente, exploração sexual ou favorecimento à prostituição, é crime hediondo, tá? E o estabelecimento em que está acontecendo isso vai ser cassado, vai ser interditado. Acabou. Professor, onde que está isso aí? Esse efeito ele é automático? Você chegou numa casa, num bar. Você chega num bar e nesse bar está havendo prostituição infantil envolvendo criança ou adolescente. Além de ser crime hediondo,
o bar, ele vai ser interditado. Então, o seu funcionamento ele vai ser cassado. Beleza, gente? Então, questão 17, ela está correta. Vamos agora para a questão de número 18. Constitui efeito obrigatório, tá? Da condenação. Parágrafo 2º do artigo 244-A. Legal também essa informação, tá? 18. É crime hospedar em hotel, pensão, motel ou congênere criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável ou sem autorização escrita destes ou da autoridade judiciária. Eu quero que tu anote essa informação. Hospedar criança ou adolescente em hotel é crime ou é infração administrativa? Aqui estamos diante agora, pessoal, de uma infração administrativa previsto lá no artigo 245 do ECA. Artigo 245 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 245. Então, ó, coloca assim, ó, hospedar criança ou adolescente em hotel ou congênere. Em hotel ou congênere. Pessoal, o que é congênere? Mesma espécie. Motel, hotel, tá bom? Congênere. Congênere. Vamos lá. Não desgruda. Assiste esse vídeo até o final. Congênere. Informações bacanas aqui para você. Então, ó, hospedar criança ou adolescente em hotel ou congênere é infração administrativa, não constitui crime. Tá bom? Professor, tem mais alguma coisa aqui importante? Tem. Se liga. Se houver reincidência, ó, abre para mim o artigo 245. Abre para mim o artigo 245. Se houver reincidência, não é 245 não, é 250, tá, gente? O artigo, desculpa aqui, ó, artigo 250. Artigo 250. Artigo 250. Então, olha só. Ele fala, eu quero que tu preste atenção numa coisa. Em caso de reincidência, sem prejuízo da multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Então, se tiver uma reincidência nessa hospedagem, o estabelecimento ele vai ser suspenso lá do seu funcionamento por até 15 dias. Tá bom? E se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, vai ser fechado. O estabelecimento vai ser definitivamente fechado e sua licença vai ser cassada. Então eu tenho aqui duas informações. Ó. Eu tenho aqui 15 dias. Eu tenho aqui 15 dias. 15 dias, que é no caso da primeira reincidência na hospedagem, e tenho uma reincidência de 30 dias. Houve reincidência. É reincidência por tempos diversos. Então ele vai ficar suspenso por 15 dias. Suspensão do funcionamento. Suspensão do funcionamento. Professor, e se essa reincidência acontecer no intervalo de 30 dias, o que é que vai acontecer aqui? Vai ser cassada a licença. Cassada a licença. Informação também legal aqui para a tua prova, tá bom? Então, hospedar criança ou adolescente não é crime, é infração administrativa. Vamos para a nossa próxima questão. Esses dados aí são importantes para o teu concurso. Vamos que vamos. Questão de número 19. A 19 é muito boa também. Um médico atendeu em seu consultório uma criança que apresentava fraturas e hematomas por todo o corpo
e alegava maus tratos. Então, a criança ela estava cheia de hematoma, com fratura, e estava alegando maus tratos para o médico, tá bom? A criança estava acompanhada de seu responsável e por isso o médico decidiu não comunicar à autoridade competente os maus tratos contra a criança. Então ele tinha que comunicar quem? A autoridade policial. Nesse caso, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta do médico constitui infração administrativa. Questão correta. Eita, professor, tá correta? Tá. Artigo 245, desculpa, questão 245. Olha só, professor, nesse caso o médico, isso também vale para professor, tá? Não estaria sendo conivente, não estaria entrando aí agindo de forma omissiva nessa conduta. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu que essa conduta não é crime, e sim infração administrativa. Vamos para a leitura do nosso artigo 245, quando ele fala o seguinte: deixar o médico, o professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Pessoal, lá no âmbito do hospital ou no âmbito da escola, creche, pré-escola, ensino fundamental, a criança, né, ele fala a criança ou o adolescente, criança ou adolescente, suspeita de maus tratos. O médico, o professor, ele tem que comunicar à autoridade competente. Não fazendo isso, ele comete crime? Não, ele comete infração administrativa. 245. Cuidado. Cuidado. Não é crime. Você vai querer marcar que é crime. Eu sei disso. A questão, ela tá dançando com você. Ela quer que você marque crime, mas não é crime. A gente vai ter um ato aqui, vai ter um fato aqui, é infração administrativa, não vai ser crime. Beleza? Então, questão de número 19, ela tá correta. Ela tá correta, tá bom? A 18 faltou marcar ali no quadro, né? Deixa eu ver qual que é a 18. É crime hospedar em hotel, não é crime. 19 tá correta. 18 errada, 19 correta. Vamos para a questão de número 20. Posso apagar aqui, gente? Posso apagar? Então, ó, 245 entra aqui também, ó, artigo 245. Ó, artigo 245. Entra na infração administrativa. Artigo 245. Eu queria levar para vocês também essa informação aqui, ó. Eu queria que você anotasse o seguinte: o artigo 244 é crime, tá? Ó, 244 é crime. Vender fogos de artifício a criança ou adolescente é crime. Vender fogo de artifício a criança, ele fala fogo de estampido ou artifício, é crime. Não coloquei essa questão, mas anota também, tá? Ó, artigo 244. Que pode confundir a gente, né? Época de São João chegando, pode ser objeto de prova também, ó. Vender fogos de estampido, ou de artifício, é crime, tá bom? Deixa eu olhar só gravando aqui, gente. Mais uma vez, tá? Vamos lá. Vender fogos de estampido ou artifício é crime, não é infração administrativa. Professor, por que você colocou uma vírgula? Porque a gente vai usar a nossa canetinha vermelha de novo. Porque tem uma situação que a venda de fogos de estampido ou de artifício não vai ser crime. Professor, qual é? Quando ele tem um reduzido potencial. Ó, exceto se reduzido
reduzido potencial de dano à criança ou adolescente, de dano quando do seu uso incorreto, quando do seu uso incorreto, tá? Legal também aqui essa informação, viu? Ó, presta atenção. Então, se eu vender aquelas bombas, aqueles fogos de artifício no São João, para criança ou adolescente, é crime tipificado no ECA? É isso que nos diz o artigo 244 do Estatuto. Professor, mas se for aquele chumbinho, aquele chumbinhozinho pequenininho, que se eu usar de forma incorreta não vai trazer nenhum dano à criança ou adolescente. Se eu usar de forma incorreta não traz nenhum dano. Professor, nesse caso tem crime? Não, nesse caso não vai ter crime, tá bom? Então essa informação aqui já vai também ser cobrada em prova. Isso aqui é bem legal, tá, gente? Essa informação aqui, ó, crime, infração administrativa, eu trouxe as principais para você. Eu trouxe as principais aqui para você, porque se elas aparecerem, você já está maceteado. Não tem como a gente saber tudo do Estatuto da Criança e Adolescente. A gente vai ter que focar só no ECA. Tá bom? A gente tem uma imensidão de matéria. A gente tem penal, processo constitucional, administrativo, leis penais especiais, português, informática, alguns é raciocínio lógico. Se a gente for pegar todos esses conteúdos aqui na íntegra, fica difícil. Então a gente vai apostando, vai pegando aquelas partes que mais são cobradas no concurso e apostar nelas, que elas vão cair. Tá bom? Então vamos para a próxima questão, questão número 20, né? Questão de número 20. A 20 fala o seguinte, ó, os atos praticados na adolescência não geram reincidência na vida adulta. Essa foi produzida pelo professor, entendimento do STJ. Os atos praticados na adolescência não geram reincidência na vida adulta, mas pode ser fundamento para a decretação da prisão preventiva. Questão correta. Tem menor de idade, pessoal, tem adolescente aí, até criança também, tá? Tem menor de idade, tem adolescente que eu já conheci na prática, quando era policial civil, que possui uma índole, um caráter pior do que um adulto, pô. Pior do que um adulto. Então, o que ele fez na época da sua inimputabilidade, quando era adolescente, que ele fez nesses períodos, não vai gerar reincidência, porque ele não cometeu crime nessa época. Ele cometeu um ato infracional análogo, mas pode fundamentar uma decretação da prisão preventiva quando ele cometeu um novo crime na vida adulta. Porque o juiz vai analisar o caso concreto, vai verificar, caramba, esse menor de idade praticou um ato infracional análogo a um homicídio, praticou um roubo a um carro forte, praticou um crime de latrocínio. Será que eu vou ter o perigo? Será que eu vou ter o perigo em liberdade? Vou ter o perigo em liberdade? Vou. Se esse cara ficar solto, ele vai atrapalhar a instrução, ele vai atormentar a testemunha, ele vai tocar o barata voa. Então, o juiz vai decretar a prisão preventiva dele. Então, o que ele comete aqui na sua adolescência, ele não vai estar cometendo, não vai estar gerando reincidência, mas pode fundamentar a decisão de um juiz aí para decretar uma preventiva para ele. Lembrando que a prisão preventiva é um assunto previsto lá no Código de Processo Penal. Beleza? Então, vamos avançar. Ufa! Nossa última questão. Nossa última questão. Vê se está filmando de novo. Vamos lá. Vamos que vamos, garotada. Agora que a gente vai bater todas as questões aqui de leis penais especiais, velho, aqui no concurso das carreiras policiais, aqui nesse canal no YouTube. Então, pega as questõezinhas, faz, que tu vai gabaritar a legislação extravagante. Então vamos para a questão de 21. Fala o seguinte, ó. A 21 é bem legal também, delegado da PF. Essa questão aqui, quem não sabe nada do assunto, mas é maceteado em questão de UCESP, acerta ela com facilidade. Ó, segundo o entendimento do STJ, o adolescente é apreendido em flagrante, porque ele não é preso em flagrante, ele é sempre apreendido em flagrante, de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, não ficará necessariamente sujeito à imposição da medida socioeducativa de internação. Questão correta. Questão 21 e última, correta. Professor, por que essa questão está correta? Eu quero que tu sublinhe assim, ó, não necessariamente. Essa é uma decisão do STJ atualizada, jurisprudência do STJ, que fala o seguinte:
velho, é uma questão bem tranquila, na minha opinião, porque você sublinha não necessariamente. Então, olha só, não necessariamente o cara cometeu um crime de tráfico de drogas, estou falando do adulto, tráfico de drogas, de homicídio, sei lá, um homicídio qualificado privilegiado. Não necessariamente o juiz vai decretar uma prisão preventiva para ele, pô. Por quê? Por conta do princípio da individualização. Então o juiz ele olha o caso concreto e vai verificar se é melhor deixar esse cara preso ou se ele solto não vai trazer muitos problemas para a sociedade e nem também para a instrução processual penal. Então o juiz ele analisa isso. É a mesma coisa do menor, é a mesma coisa do adolescente. Beleza, esse cara, eu não estou falando que é a minha opinião, tá, gente? Eu estou falando como que pensa a jurisprudência atual aqui no Brasil. Então, olha só, não estou falando o que o professor pensa enquanto, né? Vamos lá, não é o que eu penso. Então, a jurisprudência ela pensa o seguinte: apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Beleza, aí o que é que o juiz faz? O juiz ele vai analisar o caso concreto e verificar a história, o currículo o currículo escolar desse adolescente, verificar se ele tem família bem estruturada, verificar a situação econômica desse menor. Então é assim que funciona. Ele verificou, não, cara, a internação seria uma medida muito gravosa. Esse menor de idade ele não vai fugir, ele não vai trazer muitos problemas para a instrução processual aqui. Então, vamos deixar, não vamos internar ele não. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Acontece o tempo todo aqui com os adultos, né? Com o pessoal que responde lá pelo Código de Processo Penal de forma normal. Código de Processo Penal normal lá na prisão preventiva, tá bom? Então, não necessariamente ele vai ser internado. Beleza, gente? Ufa, chegamos à questão de número 21. Fica aí que eu vou dar a última informação agora para a gente acabar a nossa aula, terminar a aula do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, não se esquece se você chegou até o final, não se esquece de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo aí, quase 2 horas de vídeo, com muito conteúdo para você, pô. Então, ó, compartilha aí com teus amigos. Essa nossa aula de hoje, Estatuto da Criança e do Adolescente, 90% da prova vai estar aqui, tá bom? 90% da prova vai estar aqui e eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Então se liga, vem pra cá. Professor, o que é que você quer dizer pra gente ainda? Eu quero informar isso aqui, ó. Não confunda, ó. Não confunda. Presta atenção. Adolescente. Então vou ter aqui, ó, o adolescente apreendido. O adolescente apreendido. Então vou ter o seguinte, o adolescente é apreendido, tá bom? Adolescente apreendido. Pessoal, é o seguinte, já vi questão cobrar isso aqui. Se ele for apreendido em flagrante, eu tenho uma destinação para ele, tá? Se ele foi apreendido por força de mandado, judicial, eu tenho uma destinação. Menor apreendido em flagrante. Qual a destinação? Autoridade policial. Professor, quem é a autoridade policial? Delegado de polícia. Por força de mandado, autoridade judiciária, que é o juiz, tá bom? Autoridade judicial, que é o juiz, tá bom? Então, ó, adolescente apreendido, flagrante, autoridade policial, mandado, autoridade judicial. Lembrando que os municípios podem ter uma vara específica para criança e adolescente, a vara lá da infância e juventude, né? Pode acontecer, pode ter
no município, alguns não têm, por questões logísticas, mas o ECA prevê. Tem também a figura da delegacia especializada do menor infrator, da criança e adolescente. Existe uma delegacia específica, a Delegacia de Polícia Civil, para tratar também desses casos. Professor, o que é que você tem aqui para a gente para terminarmos a nossa aula? Sim, vamos lá. Se liga nessa informação aqui. Por último, eu tenho, pessoal, o TCO. Professor, o que é o TCO? Termo circunstanciado de ocorrência, tá bom? Termo circunstanciado de ocorrência. Ó. Eu tenho termo circunstanciado de ocorrência. Quem está estudando para a Polícia Civil vai ver muito isso aqui, ó, tá bom? Eu tenho termo circunstanciado de ocorrência, mas eu tenho também o que chamamos de boletim de ocorrência circunstanciado. Professor, o que é isso? Se liga. Isso aqui vai te ajudar a entender algumas coisas. O TCO, ele é em caso de crime de menor potencial ofensivo para o maior de idade. Então, o maior de idade cometeu um crime de menor potencial ofensivo, em regra, ele não vai ser preso em flagrante, vai ser assinado o termo circunstanciado de ocorrência, TCO. E o menor de idade acontece algo semelhante, mas a gente não chama TCO, a gente chama de BOC, beleza? BOC, ou alguns preferem chamar de BOC, eu chamo BOC, beleza? Então, era essa última informação aqui que o professor tinha que dar para vocês. Pessoal, fico feliz de vocês terem ficado aí comigo até o final, tá bom? A aula hoje foi muito proveitosa, com muito conteúdo para vocês, 21 questões do Estatuto da Criança e Adolescente. Clica aí, baixa o link, se tu não tem o link da atividade que a gente fez, se tu não tem o vade-mecum ainda das carreiras policiais de professor com todas as leis penais especiais, deixa aí teu e-mail que o professor vai te enviar logo mais aí para você estar por dentro desse tema, por dentro desse material. Fico feliz, curte, comenta, compartilha aí os nossos vídeos, comenta, diz de onde você é, fala se gostou da aula, o que é que você está achando do canal, qual lei especial o que você quer que o professor traga aqui no nosso canal. Gente, até a próxima, fiquem com Deus, agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Estou sozinho aqui nesse momento gravando a aula, mas eu me sinto aqui presente no teu computador, no teu celular, no teu cantinho de estudo aí, que eu sei que é muito difícil a gente estudar para concurso público, mas cara, não desiste. O professor ele já foi aprovado em alguns concursos das carreiras policiais, 7, 8 concursos das carreiras policiais. Fui sargento do Exército, fui policial civil no estado de Pernambuco, agente de polícia. Atualmente sou policial rodoviário federal. Cara, não tem sensação melhor do que a aprovação no concurso. E para chegar lá, não acho que foi fácil. Foi muito difícil, o caminho foi árduo, a mochila nas costas estava muito pesada. Mas eu não desisti. Teve dia que eu esmoreci, teve dia que eu pensei em desistir, teve dia que eu não quis estudar. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas aquela vontade de chegar ao cargo dos sonhos, eu sempre tentei colocar isso na minha frente como minha motivação para poder alcançar todos esses objetivos. E hoje eu estou aqui para te dar esses conselhos, para gravar aula para você, para estar lá nos presenciais motivando o pessoal, empurrando as pessoas para atingir também os seus objetivos. Lembre-se, tem muita gente que depende de você para várias coisas do dia a dia. Tem muita gente dependendo da tua aprovação, do teu salário, do teu contra-cheque, e não é só dinheiro. Além do dinheiro, é aquele sentimento de orgulho que a tua família vai sentir quando vê você na formatura da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar marchando lá, prestando continência para a bandeira. Não tem sensação melhor do que você olhar para sua mãe, olhar para seu pai, olhar para os seus entes queridos e ver o sentimento de orgulho que ele sente para vocês. Então, cara, até a próxima. Professor Jonathan aqui, o seu professor das leis penais especiais. Pessoal, até a próxima.